Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Entre Linhas. É sempre um prazer tratar de assuntos do seu interesse. Tenho certeza que você vai gostar do tema escolhido para esse programa. Este é um programa da Faculdade São Francisco de Barreiras. A produção é do Núcleo de Marketing Institucional da FASB. A direção é do professor José Carlos Silva. No programa de hoje, vamos falar sobre violência contra as mulheres. Este assunto é mais comum do que se imagina, tanto aqui em Barreiras como em qualquer parte do planeta. A violência contra a mulher ultrapassa as barreiras geográficas, econômicas e sociais e acontece diariamente. E para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema de hoje, estamos recebendo o professor do curso de Direito da FASB, Luiz Antônio. Professor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço pelo convite, estou à disposição. Professor, gostaria que o senhor começasse esclarecendo o seguinte: o que pode ser considerado um ato de violência contra a mulher? Bom, a nossa legislação, nós temos a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela elenca alguns tipos de violência contra a mulher que são praticadas no âmbito familiar ou doméstico, E as principais formas de violência são a violência física, a violência psíquica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, a lei ela elenca esses 5 tipos de violência, de agressão, que são praticados, como você falou na abertura, praticamente diariamente, independente da classe social, do nível de estudo, de informação. Então, infelizmente, é uma coisa presente no dia a dia e muito próximo de todos nós. E, professor, explica para a gente a diferença entre agressão contra a mulher e feminicídio. Bom, como eu falei, a agressão é qualquer forma de violência no âmbito familiar ou doméstico, nessas 5 hipóteses, certo? E o feminicídio, ele é uma inovação de 2015, tá? No ano de 2015, o Código Penal ele foi alterado. Nós temos dentro do Código Penal a modalidade de homicídio simples e as formas de homicídio qualificado. Nas formas de homicídio qualificado, a pena ela é bem maior, certo? No ano de 2015, o feminicídio ele foi incluído como uma das qualificadoras do homicídio. Ou seja, se o crime de homicídio é praticado contra a mulher e pelo simples fato de ser mulher, isso é considerado um homicídio qualificado, certo? E além dessa alteração legislativa, uma outra alteração importante, inclui essa modalidade de homicídio qualificado como um crime hediondo, certo? A lei dos crimes hediondos é uma lei também muito mais rígida, para que a pessoa tenha direito à progressão de regime, ela tem que ficar mais tempo presa, Então, existem várias formas de violência, tá? Agora, o homicídio praticado contra a mulher só porque ela é mulher, pelo simples fato da condição de ser mulher, é o feminicídio e é uma forma de homicídio qualificado. Sim. Professor, qual o índice de casos registrados no Brasil de violência contra a mulher? Tem uma pesquisa que, infelizmente, não é uma pesquisa muito recente do Senado Federal, essa pesquisa também é do ano de 2015, e ela retrata números bem significativos. Por exemplo, de acordo com a pesquisa, a cada 5 mulheres, uma já sofreu algum tipo de violência, seja ela física, seja ela sexual, seja ela patrimonial. Então, é um número muito grande. Mas o que mais assusta de tudo isso é a gente pensar o seguinte: os números oficiais, que são registrados na delegacia, computados, o Ministério Público trabalhando, atuando nas ações penais, ele é um número infinitamente inferior ao que realmente acontece na nossa sociedade. Então, a gente tem as cifras negras, E alguns estudos indicam que, ao invés de ser uma mulher a cada 5, esse número pode aumentar para 2 ou 3 para cada 5 mulheres. E muitas deixam de procurar o poder público, por uma infinidade de razões. O senhor poderia explicar, assim, por que essas mulheres têm receio de estar procurando e denunciar o parceiro? Muitas situações fazem com que a mulher
deixe de procurar o poder público, deixe de buscar ajuda. As principais, de acordo com essa pesquisa também, são o medo, tem medo do seu parceiro, o medo que o parceiro intensifique as agressões, a dependência econômica desse parceiro, né, que se ela buscar ajuda e esse parceiro sofrer alguma medida restritiva, ele vai provavelmente se afastar do lar e ele vai deixar de prover o sustento da família. Uma parte dessas mulheres agredidas declarou que deixa de procurar o poder público porque elas acreditam que aquela sempre vai ser a última vez. Então, quer dizer, não, ele fez agora, mas ele não vai mais fazer. Né? E geralmente a violência ela é contínua. Né? Um dado que me assustou muito nessa pesquisa é que a violência, na grande maioria dos casos, ela acontece diariamente ou semanalmente. Então, é uma frequência muito grande. Já que nós estamos falando de violência contra a mulher, logo vem à nossa cabeça a Lei Maria da Penha. Muitas pessoas sabem que ela existe, mas não sabem como ela funciona. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a Lei Maria da Penha. Bom, a Lei Maria da Penha, ela surgiu em 2006, certo? É uma lei que vai completar 12 anos. E ela é uma lei de proteção à violência praticada contra a mulher no âmbito familiar ou doméstico. Só que além dela ser uma lei que proteja, que incentive essa proteção, busque coibir a violência contra a mulher, ela traz uma série de mecanismos para tentar fazer com que esse objetivo seja realizado. Então nós podemos citar as medidas protetivas de urgência. A mais aplicada seria o afastamento do agressor do lar, né? O afastamento do lar, a proibição dele se aproximar da pessoa, da vítima, são medidas de urgência que são praticadas para coibir essa violência, para proteger a vítima, para evitar que essa violência tenha uma continuidade ou para evitar que a violência se agrave. Vários instrumentos foram criados, como por exemplo a Delegacia da Mulher. A própria Lei Maria da Penha, o incentivo à denúncia através da Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180. Mas mesmo assim é muito difícil resolver esse problema. Por quê, professor? Bom, o problema é, como eu disse, a falta da procura pelas vítimas ao poder público, a falta de busca de ajuda por uma série de fatores. Mas além disso, mesmo quando a vítima busca ajuda na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que são as DEANs, né, na Bahia, se eu não me engano, existem 11 delegacias, em Barreiras tem essa delegacia. Mesmo após a busca, mesmo as medidas legais cabíveis, mesmo após a aplicação de algumas medidas protetivas de urgência, o grande problema é a garantia de que se o juiz decretou o afastamento do agressor do lar, a garantia de que esse agressor realmente não vá retornar ao lar, que esse agressor não vá se vingar da vítima por ela ter feito essa procura, por ela ter denunciado esse agressor ao poder público. Então, o grande problema que a sociedade enfrenta não é que a lei ela está errada ou que a lei não surta efeitos. A lei é muito bem estruturada. O problema é a sua fiscalização. Então, quando você coloca em prática essa lei, ela deveria atender de maneira geral a todas as vítimas e realmente coibir a violência. Só que isso nem sempre acontece porque o poder público não tem como atuar em todas as áreas e não tem como fiscalizar todas essas medidas. Professor, aqui em Barreiras, onde as mulheres podem buscar ajuda ou fazer as denúncias? Bom, então, como eu estava dizendo, existe a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Barreiras, né? Ela funciona lá no complexo, perto da Justiça do Trabalho, mas se às vezes a vítima tiver algum receio, tiver medo de buscar a delegacia, ela pode se dirigir diretamente ao Ministério Público Estadual, que também o Ministério Público Estadual é a autoridade competente que pode tomar as medidas cabíveis, né? O Ministério Público Estadual ele fica localizado subindo a Rua da Feira, atrás da Praça da Maçonaria, né? Então seria mais uma alternativa para que essas vítimas, né, buscassem ajuda para evitar essa continuidade da violência, para evitar que a violência se agrave.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui em nosso programa, né, por estar esclarecendo desse tema tão importante, né, para a sociedade, e espero recebê-lo aqui em outras vezes em nosso programa. Nossa, eu agradeço muito a participação, o convite, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e para esclarecer alguns outros temas, né, se estiver dentro do meu conhecimento. Obrigada, professor. E o programa Entre Linhas está terminando. Hoje recebemos o professor do curso de Direito, Luiz Antônio, que nos esclareceu sobre violência contra mulheres. E o nosso programa fica por aqui e até a próxima edição. Abraços e até logo!